Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhores membros do Governo. Julgamos positivo trazer este tema à discussão e ouvir os partidos políticos e o Governo dos Açores sobre este importante sector da atividade económica na nossa região, numa altura em que estamos todos empenhados no aumento do rendimento dos profissionais da pesca. Teremos todo o gosto, interesse e até empenho em participar no debate de urgência agora reagendado. Estamos e estaremos sempre abertos a trazer estas questões relativas ao sector das pescas, a este Parlamento ou a qualquer outro sítio. Como é sabido, a pesca tem uma grande importância na economia dos Açores, pela mão de obra que emprega, pelo valor acrescentado e pelo peso no PIB, e também pela contribuição às exportações dos Açores, quer para o continente português, quer para o estrangeiro. Reconhecemos, desde logo, que 2006 foi um ano mau para as pescas dos Açores, mas tal também como foram maus os anos de 99, 2002 e 2005. Há que assumir esse facto, não há que esconder. Não é por acaso que a ser a deputada Zoraida Soares foi buscar o ano 2010 para comparar com o ano 2016. Foi buscar tão só o melhor ano de sempre com o pior ano de sempre. Portanto, esse exercício até é fácil de fazer. Podia ter optado por outra... Podia ter optado por outra circunstância. Podia ter comparado com os ciclos, que há ciclos de abundância e também há ciclos de escassez neste setor. Podia ter comparado de outra maneira, mas fez assim, está no seu direito, fez da maneira que é. Mas esqueceu-se também de dizer um fator muito importante, que é quando se analisa o sector das pescas, é importantíssimo. É que a pesca do atum, entre 2010 e 2016, baixou os proveitos do atum, baixaram de 19,7 milhões de euros para 5,1 milhões de euros. E que eu saiba, o Governo Regional não tem qualquer influência na circulação dos atuns no Atlântico Norte. Aliás, já fez um esforço muito grande em tentar reduzir o número de dispositivos retentores de pescado no Atlântico, de maneira que possa haver maior circulação de atuns. Portanto, já fez o seu papel nessa área. Mas agora não se poderá culpar o Governo pela falta de atum. A juntar esta verdadeira tempestade, insistimos também à imposição da redução da cota do graz. A Sra. Deputada Graça Silveira gostaria de ouvir ou não? Então é que os seus à partes são muito simpáticos, mas incomodam um bocadinho. A juntar a esta verdadeira tempestade, assistimos à imposição da redução da cota do graz pela União Europeia, espécie que é muito importante para a filiera, sobretudo pela grande procura e valorização. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista incitou uma série de diligências, como visitas a portos, a lotas, reuniões com associações e contactos diretos com os pescadores, tal como é normal na sua ação política, para fazer um levantamento real de toda a situação. Neste trabalho surgiram alguns problemas que destacamos e não temos medo nem vergonha de destacar. Falta de recursos em algumas espécies piscícolas, em algumas ilhas, nomeadamente no caso já aqui referido de São Miguel e da Terceira. Grande injustiça, já vamos ao relatório, mas vamos ao relatório. Grande injustiça na distribuição de rendimento em algumas, muito poucas, comunidades pescatórias, perfeitamente identificadas, de que é o exemplo mais evidente, o caso de rabo de peixe. A falta de atum desde 2011 e a falta de charro no início deste ano. Mas nem tudo são más notícias. Este ano, contabilizando os primeiros 8 meses e comparando com os mesmos 8 meses de 2016, e isso também essa deputada não quis referir, verifica-se que as capturas totais dos Açores aumentaram 9,8% e o rendimento aumentou 9,2%. O preço médio manteve-se mais ou menos o mesmo, à volta de 4,13%. As capturas dos atuns aumentaram 25% e renderam mais 27% que também nos 8 meses anteriores. A pesca no atum, neste momento, já é superior a todo o ano passado. Portanto, acho que uma boa notícia para todos nós. As capturas das espécies demersais, como sabemos, onde se inclui o graz, o peixão,
o Imperador, o Alfonsin, etc., baixaram 15,1%, é verdade, mas valorizaram mais, valorizaram 1,8% do que nos 8 meses do ano passado. Os atuneiros açorianos descarregaram mais 93% do atum do que nos 8 meses passados na região autónoma da Madeira e ganharam mais de 92% que o ano anterior. Em conclusão, contando com as capturas dos Açores e as descargas que foram feitas na Madeira pelos navios açorianos, verificamos que, em quantidade, pescamos mais 32%, que rendeu mais 23% nos primeiros meses do ano passado. Estes números indicam, sem dúvida, que na pesca de demersagem estamos a pescar menos e a ganhar mais, e que existe uma franca recuperação da pesca dos grandes plágios, como é o caso do atum. Na pesca dos pequenos plágios, como é o caso do chicharro, apesar de se ter assistido a um mau início do ano, há indicadores que apontam para uma recuperação nos últimos meses e até que o Governo tomou a medida e aumentou o valor máximo autorizado das descargas. Nós próprios assistimos à valorização em lota do chamado chicharro novo na lota de rabo de peixe. Estes indicadores, é claro, que valem o que valem e não devem servir de justificação para baixarmos a guarda. Isto é a nossa ideia. É preciso continuar a trabalhar, a criar condições para aumentar o rendimento dos pescadores e, por isso, contamos com os contributos não só dos parceiros do sector, mas com todos os partidos aqui presentes. Ressalvo que os aumentos dos proveitos da pesca têm, obrigatoriamente, de refletir-se no rendimento dos pescadores. Isso é um trabalho que temos que fazer, todos nós aqui temos essa responsabilidade, é um trabalho permanente. Mas não aceitamos, no caso do PSD, Sr. Deputado Luís Garcia, que o caso do PSD critique, em alta voz, a política de pescas dos Açores, achando que é necessário fazer, e vou passar a citar, uma alteração profunda na política de pescas para corrigir erros e falhanços. Fim de citação. E depois, o que é que o PSD vem propor? Rever o preço da primeira venda em lota numa altura, curiosamente, em que o preço de quilo cresceu de 3,98 euros em 2010 para 5,87 euros em 2016. Portanto, vamos intervir para quê? Para aumentar o preço médio. Já aumentou e estamos a ver que está a aumentar. E vai aumentar mais, se tudo correr bem. Introduzir, mais uma solução do PSC, introduzir a pesca de turismo quando, afinal, esta atividade já está devidamente regulamentada, implementada e, muito recentemente, o Governo até tomou a medida de isentar taxas por uma só vez a cada operador até 2020. Outra sugestão do PSD, mapeamento da aquacultura offshore, quando é conhecido que o Governo dos Açores já o fez para o Faial, Terceira e São Miguel e está a preparar o mapeamento de outras ilhas dos Açores. Mais formação, quando, afinal, o Governo até já começou com ações de formação, inclusivamente nas ilhas do Pico e da Terceira, avançando gradualmente para as outras ilhas. E vai implementar na Terceira, como foi anunciado pelo Sr. Secretário, e aqui eu quero lhe dar os parabéns, Sr. Secretário, vai introduzir o programa Reativar, que foi uma das reivindicações dos pescadores daquela ilha, nas visitas que nós fizemos àquela ilha. Portanto, Sr. Secretário, esta sua decisão vem ao encontro das necessidades dos pescadores da Terceira e, por isso, eu dou-lhe os meus parabéns por ter conseguido este desidrato. Nós por aqui, ou aliás, por aqui se vê que este esforço proponente do PSD, afinal, nas pescas e até noutras áreas, é uma mão cheia de nada. E é, em última análise, uma pequena parte do que o Governo, afinal, já vem fazendo nos últimos tempos, com o nobre objetivo de aumentar o rendimento dos pescadores. Ressalvo aqui uma questão muito importante. Nós estamos focados no aumento do rendimento dos pescadores, que ninguém se esqueça disso. Não aceitamos também o tratamento que é dado aos pescadores como coitadinhos, generalizando alguns casos pontuais e localizados de falta de rendimento, explicado com a injusta forma de dividir o produto resultante das pescarias. Algumas associações com quem contatamos refutam este tratamento de inferiorização da classe que, salvo algumas exceções, tem um rendimento digno,
tão digno como a profissão que desempenham. Foi-nos referido em algumas ilhas, neste périplo que nós fizemos, que não existiam pescadores com rendimentos abaixo do salário mínimo regional, como tem insinuado o PSD repetidas vezes, apesar dos dirigentes associativos nos terem garantido que tinham avisado disso mesmo o PSD a quando das suas visitas, mas mesmo assim, e pelos vistos, não os impediu de voltar a esta questão e dizerem o que têm dito todos as visitas que fazem ao setor das pescas. Por outro lado, fico satisfeito com as várias referências que fazem ao relatório que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez, chamado Pescas dos Açores. É um sinal que o Grupo Parlamentar do PS trabalha bem e, por isso, também fico satisfeito. Fiz parte desse grupo de trabalho, aliás, fui o seu relator, com muito orgulho. Mas a grande novidade que eu queria dar aos senhores deputados, porque já apresentaram esse relatório, assim, abandonaram esse relatório como se que aquele relatório não tivesse servido para nada. E eu queria lhes dizer aqui, senhores deputados, não é em primeira mão, porque há deputados que sabem isso perfeitamente, mas queria lhes dizer que das 30 recomendações que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez ao Governo sobre esta matéria, 23 já foram acatadas. Já foram acatadas. Portanto, as coisas têm que ser ditas e as verdades têm que ser ditas. Acho também injusta a referência que a senhora deputada Catarina Cabeceiras faz quando compara uma determinada espécie num determinado dia, os preços de uma determinada espécie num determinado dia em São Miguel e em São Jorge. Pois, em São Jorge, em 2016, teve um dos valores mais altos do preço médio do pescado, com 6,85%, só superado pelas flores de corvo, enquanto São Miguel, o preço médio, foi de quase metade, 3,83%. Portanto, nós devíamos, quando se faz algumas afirmações, é preciso ter algum cuidado, porque é verdade que há um dia os preços no mercado podem estar diferentes, e até em lota também. O Sr. Deputado Luís Garcia fico sem saber, mas parece que não gosta muito de estudos nem de relatórios, ou acha que não servem para nada, mas depois pede estudos para tudo. Sr. Deputado, os estudos servem sobretudo para apoio à decisão política, e isso tem acontecido. E se perguntar ao Sr. Secretário, ele dirá muito melhor do que eu, porque ele tem conhecimento de causa. Os estudos que têm sido feitos são estudos para trabalho interno do Governo Regional, que junto com os parceiros têm tomado... Não os conheço. Não conheço. Não, estou a ser sincero, Sr. Deputado. Eu sou sincero quando sou sincero. Portanto, tenho essa vantagem. Portanto, esses estudos servem para trabalhos internos de suporte à decisão. E isso tem acontecido. E pergunto-se, por exemplo, também aos parceiros se não é assim. Por fim, eu sei que os tempos não são fáceis, nem estão fáceis neste setor das pescas, e que neste momento apresentam as suas dificuldades e no futuro, de certeza, muitos desafios vamos ter que enfrentar. Mas eu queria dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está e estará sempre com os homens e as mulheres que fazem do mar a sua vida. E eles podem contar sempre connosco, porque vamos continuar empenhados em aumentar o rendimento dos seus profissionais. Muito obrigado. Obrigada. Senhora Presidente da Assembleia, senhores deputados, senhores membros do Governo, eu adaptei aqui uma citação do escritor espanhol que diz que há três tipos de organizações. Max Aup, que diz que há três tipos de organizações: as que contam a sua história, as que não a contam e também as que não a têm. Relativamente às pescas, o Partido Socialista tem a sua história, tem trabalho feito e que muito nos honra. Nesta história consta quase tudo o
o que era preciso fazer nas pescas, desde a dignificação da profissão, passando pelas condições de trabalho e pela construção de infraestruturas de apoio inexistentes no passado, até à criação de condições técnicas para incrementar a valorização do pescado. Foram precisos anos, muito investimento e, sobretudo, vontade política para erguer um setor que era esquecido, enfraquecido e sem perspectivas de futuro. Mas, apesar desta enorme tarefa e desta constatação inegável, isto não nos impede de ver e reconhecer que temos problemas no sector, que o sector tem atravessado problemas nos últimos anos. Atenção! Eu fico admirado, mais uma vez, de alguns deputados virem aqui, nomeadamente a deputada Zoraida Soares e o seu deputado Luís Garcia, com este documento, que é o relatório de pescas dos Açores, que foi feito pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e apresentado nesta Casa em 2012. Sempre que falam neste documento, falam em tom depreciativo relativamente ao Governo, que o Partido Socialista recomenda, mas que o Governo não conseguiu concretizar nem acatou. Não é verdade. Eu já disse que das 30 recomendações que aqui estão, 23 já estão acatadas. Eu receio que, a partir daqui, nunca mais, nesta Casa, a oposição faça um elogio a este trabalho. Acho que não. É porque havia a ideia de que, de facto, o Governo não tinha cumprido. Porque, se bem me lembro, essa deputada Zoraida Soares dizia que estava tudo aqui. E que bastava o Governo seguir o que aqui estava, tínhamos os problemas da pesca resolvidos. Não é bem assim. Como deve ter percebido, não é bem assim. Agora receio que nunca mais se fale neste relatório, porque já estão as medidas acatadas. A senhora deputada Zoraida Soares também ficou preocupada porque disse que, havendo já esta situação do Governo ter acatado todas estas recomendações, que, afinal, estávamos pior do que a senhora pensava. Eu digo, senhora deputada, isso não é verdade, porque se os governos não tivessem agido da maneira que agiram, se calhar estávamos numa situação muito pior do que estamos agora. Senhor deputado Luís Garcia, eu tenho muita pena, mas os números são isso mesmo. Quando os números são maus, temos que trazê-los aqui e dizer sem problema nenhum que são números maus. E já o dissemos no passado, e isso não é novidade nenhuma. Todos os partidos têm feito isso, sobretudo os partidos de oposição, como é mais lógico. E ressalvam muito sempre os números negativos. E eu notei que neste plenário e nesta discussão houve uma tentativa de tentar utilizar os segmentos de números que eram mais favoráveis à oposição. Mas o facto é que os números este ano estão melhores que o ano passado. E nós temos que falar neles. Quando estão maus, temos que falar. Mas quando estão melhores que os do ano passado, temos que falar na mesma, Sr. Deputado. É preciso ter coragem para fazer isso. Por muito que custe, como é evidente, por muito que custe, tem que ser assim. Sr. Deputado Luís Garcia, relativamente ao GRAS, Sr. Deputado talvez não ouvi bem os números que o Sr. Secretário disse. O preço médio do GRAS evoluiu desde 2013, eu vou-lhe passar a lei para o senhor não se esquecer. 7,48 em 2013, 7,79 em 2014, 8,03 em 2015, 10,77 em 2014 e 13,28 em 2017. Portanto, Sr. Deputado, o que o senhor disse não corresponde aos números que nós temos e que são os números oficiais. Como sabem, o Sr. Deputado Luís Garcia diz que o PSD não propunha nada. Mas não é verdade, Sr. Deputado. Há uma nota de imprensa, depois de uma visita a um determinado porto, e eu acho que até foi o seu líder do partido, não tenho bem a certeza, mas suponho que foi o líder do partido, que disse que o PSD, e eu citei entre aspas, uma alteração profunda na política de pescas para corrigir erros e falhanços. E nessa nota tem aquelas premissas que eu falei. Eu não inventei isto. Isto foi o PSD que disse. O que quer dizer que o PSD... Não, Sr. Deputado, isto quer dizer que o PSD anda a prometer aquilo que está a ser feito, que é muito triste para um partido proponente como o PSD deve ser. Sr. Deputado, mas
Como sabem, ou pelo menos deviam saber, estivemos sempre com os pescadores em todas as horas, nas boas e nas más. Nunca vamos abdicar desta premissa, que consideramos ser uma obrigação nossa, que estamos e que queremos continuar a cumprir. O Governo tem feito um bom trabalho neste setor, nunca virando a cara às dificuldades e não abdicando de procurar soluções para os problemas que, apesar de complexos que são, têm merecido a melhor atenção por parte dos intervenientes, não só a Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, mas também dos parceiros. O novo modelo de gestão do GRAS, o aumento do tamanho mínimo desta espécie, a luta pela redução dos mecanismos agregadores de pescado por embarcação, foi uma vitória que conseguimos na Europa, o aumento do limite das capturas do charro, a utilização do gás clorido nas viaturas dos armadores, por forma a baixar os custos de contexto, a manutenção das reservas, entre outros, a criação de novas, são bons exemplos de que provam que, conjugando esforços entre a produção e os responsáveis políticos, podemos fazer mais e melhor. A par deste esforço, há que contar com a participação ativa e dinâmica do sector cooperativo e privado, que tem lançado produtos inovadores e que, em última análise, tem contribuído para a valorização do pescado a partir da primeira venda. Quem nos dera que fosse assim com todos, mas, infelizmente, não podemos contar com todos. Nestes processos, lamentamos o que tem feito o PSD. E eu estou a falar aqui, estou a referir isto, porque durante esta caminhada até à discussão deste tema neste plenário, foram promovidas muitas reuniões, os partidos todos fizeram isso, que é o seu dever, fizeram trabalhos com o setor, e eu queria ressalvar aqui o que fez o PSD, porque é importante que o PSD neste momento é o principal partido da oposição. Porque quando as coisas estão a correr bem, e estou-me a lembrar do ano de 2010, que foi o melhor ano de sempre nas capturas de pescado na região, o PSD fez-se de partido morto. Portanto, não diziam nada sobre este assunto. Mas quando as coisas correm mal, fazem de partido que tudo promete. Se o primeiro é mau, porque parece nada querer, não sabe nada, nem sequer coloca as pescas nas suas prioridades programáticas, como nós sabemos que aconteceu nas eleições de 2016, o segundo não é melhor, porque é um partido que vive e faz viver os outros de ilusões. O PSD sobre as pescas passou de um partido morto para um partido que tudo promete, assim de repente, esperançado com toda a certeza de poder ganhar uns votos aqui e outros ali. E ainda por cima afirma que, no caso das pescas, está do lado da sociedade civil, que esta também é importante referir. É por isso que não percebemos como é que um partido que tem existido na paragem biológica, quando a quase totalidade dos pescadores e armadores está contra esta medida, que é apelativa, que é apetecível, que até é popular, com toda a certeza, porque ninguém é indiferente ao aceno do dinheiro e ao gesto de atirar dinheiro para os problemas. Mas colocaria toda a fileira em causa, arrastava empresas para a falência, colocava a gestão das cotas na mão de terceiros e, segundo os especialistas, não resolvia rigorosamente nada relativamente à abundância dos recursos. Recordando a citação com que iniciei esta intervenção, por vezes é melhor não ter história do que ter uma má história. Muito obrigado.